De fato, né, nós estamos aí acompanhando, ansiosos, a legislação em nível federal, estadual, por conta de que o momento que vivemos é tudo muito novo. Mas também não é um momento que só o município vive, né? Nós vivemos a situação mundialmente. Então, a gente tem acompanhado a homologação do parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, cujo parecer foi homologado na totalidade pelo MEC, e ele trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para o cumprimento da carga horária do ano letivo. Porque nós sabemos que por meio de uma medida provisória o governo federal, ele facultou a oferta dos 200 dias letivos, mas se manteve a obrigatoriedade das 800 horas anuais. Então, com a homologação desse parecer, a Secretaria Municipal de Educação, junto com os diretores, o Conselho Municipal de Educação, nos debruçamos em torno deste parecer para que a gente pudesse estudar as melhores formas de ofertar atividades não presenciais no município de Tiquira também, e é isso que nós vamos fazer daqui em diante. E de que forma vocês decidiram que vão ofertar essas aulas não presenciais? Então, as aulas não presenciais serão ofertadas de uma forma estruturada com o acompanhamento do professor. As atividades serão elaboradas pelo professor de cada turma, porque num primeiro momento, todas as escolas, através dos seus professores, montaram grupos de WhatsApp, onde todos os responsáveis foram adicionados nesse grupo para que se mantivesse a comunicação. Então, o principal canal de comunicação direto vai ser este grupo. As atividades vão ser montadas por cada professor de turma e encaminhadas aos estudantes. Professor, eu vou dar um exemplo básico, né? O professor, para a aula de língua portuguesa, ele vai se utilizar da plataforma do Sistema Aprende Brasil. Então, o aluno que tem acesso à internet, que ele tem todos os meios para desenvolver esta atividade, ele vai se utilizar da plataforma. O aluno que não tem as condições necessárias para a realização das atividades, ele vai retirar na escola atividades impressas. Toda semana, semanalmente, ele vai retirar as atividades da semana, já na escola. Uma vez por semana, ele retira as atividades, onde ele vai desenvolver em casa. Na semana seguinte, quando ele retornar para a escola, para pegar novas atividades, ele vai entregar as atividades que ele fez na semana seguinte. Então, o aluno precisa também estar atento e também a família. É um momento que nos angustia, embora os professores não estejam em sala de aula. Há uma preocupação constante da secretaria, de cada professor de turma, como vai ficar a aprendizagem, como nós podemos encontrar maneiras para amenizar esse momento que a criança passa em relação à aprendizagem. Então, elaboramos esse documento. Nesta semana, os professores, juntamente com cada gestão de unidade escolar, estão estudando esse documento e vão traçar as melhores estratégias. Voltando inicialmente à sua pergunta, né? Os professores se utilizarão da plataforma Aprende Brasil ON, que nós temos como sistema aqui na cidade de Tiquira. O Estado também tem uma plataforma de aprendizagem. Também esta plataforma está disponibilizada aos municípios, também vai poder ser utilizada. Por meio do sistema Aprende Brasil que nós temos mais de 500 videoaulas já relacionadas com o conteúdo, com a página da apostila, que também poderão ser elaboradas, também poderão ser utilizadas pelo professor daquela turma, para que possa ser como atividade. E dentre várias outras, né, vários outros canais. Nós temos sites oficiais e também lembrar que o professor, em seu conhecimento, em sua prática pedagógica, vai poder elaborar as atividades não presenciais de acordo com o ritmo da turma.
Então, nós temos várias opções de atividades. O que não podemos perder é a oportunidade do momento. E no que se refere a estes conteúdos que serão trabalhados? Serão conteúdos que o aluno já viu? De que forma vai lidar com essa situação os profissionais da educação? É importante que a gente leve essa informação, porque nós partimos do princípio de que o professor da turma do aluno é que vai dar essa assistência para ele. Então, ele parte de uma revisão de conteúdo do que a criança já estudou, e a partir daquela revisão, o professor vai ter condições de avaliar em até quanto ele pode estar avançando na aprendizagem, nas atividades, nas maneiras de resolução. Então, parte-se de uma revisão para o conteúdo onde a criança parou, no momento em que as aulas foram suspensas, lá no dia 19 de março, e também do que a criança pode ir adquirindo, as habilidades, as competências que a criança, o estudante, pode estar desenvolvendo à distância. Na verdade, não é uma situação que só o município de Tiquira vive, é uma situação mundial. E a gente tem se preocupado, tem se reinventado, tem ouvido professores, tem buscado informações, não só em municípios vizinhos aqui, o que estão fazendo, os municípios brasileiros, mas também como mundialmente a sociedade educacional tem se movimentado para que a aprendizagem da criança seja mantida. É muito importante que todos nós abracemos esta causa neste momento. De fato, nada substitui as aulas presenciais. Sejamos francos e reais. Mas é um momento que ousaria dizer que seria o maior desafio do século que a gente vive, esta pandemia do coronavírus, e é um momento da gente se reinventar. É um momento de pensar que a criança, que ela não tem contato por muito tempo com as atividades, com a matéria que ele tinha em sala de aula, com os conteúdos, a criança pode ir esquecendo. Há uma pesquisa da universidade, de universidades que demonstram isso já. A própria Harvard já traz uma pesquisa demonstrando que a criança que não tem contato por muito tempo com os materiais educativos, ela vai esquecendo cada vez mais. É claro que, tão logo o país tiver condições de retornar às atividades normais, nós retornaremos, mas não podemos ficar de braços cruzados enquanto isso não acontece. Como eu disse, precisamos nos reinventar, precisamos nos remodelar. Também gostaria, assim, de aproveitar o momento, de dizer que nós da educação estamos muito preocupados, todos os profissionais, professores, e que neste momento de atividades não presenciais, nós não queremos transferir para o pai a responsabilidade de aprendizagem. Então, cada qual vai ter a sua responsabilidade na reorganização agora, no momento de atividades não presenciais. A Secretaria Municipal de Educação vai estar organizando toda a logística, a estrutura, o documento, dando apoio para as unidades. É claro que com todo o apoio do Poder Executivo. Os professores vão estar elaborando as atividades, estruturando toda a dinâmica de enviar para esses alunos, juntamente com a direção de cada unidade. E é importante enfatizar que o papel da família neste momento é nos dar esse suporte. Organizar em casa a rotina da criança, um ambiente para que ele possa estudar, um ambiente agradável, que não tenha tanto barulho, que a criança fique sentada, que ela tenha os materiais necessários. E o estudante que ele se esforce, porque as atividades enviadas, elas trarão as orientações de forma que o estudante, com uma boa leitura, ele consiga resolver a atividade proposta. Que o estudante não se frustre ao não conseguir resolver. Ele anote a sua dúvida. Se ele não conseguir tirar momentaneamente por meio dos canais de comunicação, do grupo de WhatsApp, ou mensagem, ou até mesmo uma ligação, que ele anote essa dúvida.
que essa dúvida não permaneça nele, mas que fique anotado qual seria a dúvida para que posteriormente ele tire. O documento ele estrutura as atividades de forma que a criança dispense, o estudante dispense 2 horas diárias de estudo para cumprir com as atividades. E como que fica a situação dos alunos que moram na zona rural e não têm acesso à internet? Então, é importante, né, que a gente enfatize isso. Todos os alunos precisam ter acesso às atividades. Seja por meio remoto, seja por meio ali da plataforma, do canal que o professor criar essa atividade, o aluno tem que ter acesso. Então, nós somos conscientes de que, infelizmente, o município de Tiquira, nós não dispomos de uma internet tão veloz, né? E muitos alunos não têm esse acesso, em especial os alunos do transporte escolar. Então, durante esta semana, as unidades escolares, juntamente com seus professores, vão estar estudando esse documento e estruturando as atividades. A partir do início da semana que vem, as atividades já vão estar disponíveis. E para os alunos do transporte escolar, o próprio transporte escolar, o setor do transporte escolar vai se organizar para levar as atividades até o aluno. Então, nós utilizaremos as matrículas, as rotas do transporte escolar, que nós tínhamos já no término das aulas presenciais, para que a gente possa utilizar este mesmo critério das rotas do transporte escolar para distribuir as atividades impressas a esses alunos. Jane, para o sucesso dessas atividades não presenciais, é importante também que as famílias acompanhem os alunos, né? Isso, é fundamental. A gente tem conversado bastante com o conselho, com os próprios diretores, e a família é fundamental para o êxito dessas atividades. Pois a família, ela precisa estar atenta aos comunicados da escola sobre as datas e o cronograma das atividades, porque a criança que ela tem acesso, o estudante que tem acesso à internet, por meio do grupo, ele vai ficar sabendo. Às vezes a criança tem acesso à internet, mas ele não consegue acessar a plataforma porque a internet não é tão veloz. Retire as suas atividades impressas na escola. A família precisa estar atenta aos comunicados da escola, às datas que as atividades serão disponibilizadas na unidade. Ao retirar novas atividades, entregar as atividades da semana anterior. A família precisa, nós não queremos transferir jamais a responsabilidade nossa à família, mas assim, clamamos à família que organize o ambiente para a criança estudar, que cobre da criança que ela tenha uma rotina de estudos. Qual será o horário de desenvolvimento dessas atividades? Siga a sugestão do professor. O professor conhece o desempenho da criança. Os professores, por meio das suas turmas, eles vão sugerir que a criança se organize no matutino, no vespertino, e o papel da família nesse momento é dar o amparo para esse estudante. Então, eu volto a enfatizar, organize o ambiente, cobre da criança que ela realize a atividade. O estudante vai reclamar que ele está com dificuldade, peça para ele fazer uma nova leitura, com mais atenção. As atividades estruturadas, elas estão organizadas de forma que a criança dispense 2 horas do seu dia para resolver aquelas atividades. Organizamos o documento de forma que a criança resolva 2 componentes curriculares por dia, 2 disciplinas, como nós chamamos. Então, no primeiro dia vai ser língua portuguesa e ciências, um exemplo eu estou dando, né? Então, ele vai ter 2 disciplinas, 2 componentes curriculares ali a resolver naquele dia para que também a criança não se sobrecarregue nesse primeiro momento. Dizer às famílias e aos estudantes que é fundamental esse empenho por parte de cada um para que isso venha a dar certo, para que essas atividades venham a ter êxito. É um momento atípico, é um momento não só da gente se lamentar. Vamos lamentar tudo que está acontecendo, mas também vamos nos reinventar. O que é possível fazer? Agora é possível ofertar à criança atividades não presenciais. E vai depender
do esforço de cada um, dos professores que já vão organizar essas atividades, da família para organizar o espaço, o ambiente, cobrar a rotina, e também dos estudantes. Porque nós precisamos tirar lições positivas desse momento. Nós não sabemos quando vai acabar. Por isso, da gente organizar as atividades não presenciais. Vários municípios estão já realizando e tem dado certo. Eu acredito que Tiquira não vai ser diferente. Somos de um povo esforçado, de um povo que acredita, de um povo solidário, que nos preocupamos se o meu colega está dando certo, se o meu vizinho está dando certo as atividades. Então, essa preocupação que seja canalizada sempre para o bem e para que essas atividades venham a dar certo, sim. E a rede municipal de ensino, ela vai acompanhar esta adesão por parte das famílias a essas aulas não presenciais? Isso. Nós temos a vantagem de residir num município pequeno, onde nos conhecemos em sua maioria, né? As agentes de saúde vão ser parceiras para nos auxiliar no envio das atividades, no retorno das atividades. O Conselho Tutelar também já se dispôs a nos ajudar, porque também a família precisa dar amparo ao estudante. Nós precisamos saber, quando a família não dá amparo, o que está acontecendo. Então, como somos uma rede, Secretaria de Educação, também fizemos esta parceria com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Saúde, por meio dos agentes de saúde que podem sim nos ajudar, e vamos buscar saber por que a criança não tem buscado, por que o responsável daquele determinado estudante não tem retirado as atividades na escola. Vamos procurar saber para sanar, até porque é direito da criança que ela receba essas atividades agora, e nós precisamos garantir a ela o desenvolvimento dessas atividades. E como você bem colocou também, né, só vamos conseguir juntos, por meio da estrutura, do dar suporte da secretaria e da família abraçar toda esta causa aí, que quem ganha com isso é o estudante. Infelizmente, é claro que muitas crianças têm oportunidades diferentes, o acesso. O que vai ditar agora a oportunidade, o desenvolvimento, é o esforço do estudante. A oportunidade de receber por meio remoto, por meio de o acesso à internet, ou pelas atividades presenciais, a criança vai ter acesso. O determinante vai ser o esforço que a família e o estudante vai dispensar para a resolução e para a organização dessas atividades. Mas acreditamos que vai dar certo. Qual que é a importância desta adesão das aulas não presenciais por parte do aluno? Se nós estudarmos o parecer número 05 do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 002 do Conselho Estadual de Educação, ambos os conselhos em nível federal e estadual autorizam os municípios a se organizarem para atividades não presenciais que poderão vir a ser computadas como carga horária no retorno das aulas. Então, é muito importante que todos se unam para que, de fato, essas atividades tenham êxito. Se nós acompanharmos os casos da pandemia, os casos têm aumentado muito. Então, nós temos uma data certa para o retorno das aulas? Se hoje nós formos ter um olhar para isso, nós não temos uma data certa para o retorno das aulas. Então, o que nós temos no momento são as atividades não presenciais, onde nós precisamos nos reinventar, abraçar as oportunidades, e abraçar, eu não diria oportunidades, eu diria as possibilidades que nós temos no momento, neste momento que o mundo vive, e de fato cada um fazer a sua parte para dar certo. Então é fundamental que todos se esforcem para que isso venha a dar certo, pois, como eu disse, em nível federal e estadual, parecer, resolução, a legislação que a gente vem acompanhando já nos dá a possibilidade de computar estas aulas na carga horária anual. Como não sabemos quanto tempo isso vai durar, a intenção é que essas atividades venham a atingir o objetivo delas. É claro que a criança, nós vamos, por meio das atividades estruturadas,
as atividades visam o desenvolvimento das habilidades, das competências das crianças, dos estudantes, mas no momento nós vamos inclusive adquirir novas habilidades com tudo isso. Porque como é novo para os professores, também é novo para os estudantes. Mas acredito assim com muita expectativa, muita esperança de que essas atividades levem as crianças aí uma luz, levem as crianças a um novo olhar de que passamos por essa pandemia e também todos nós fizemos o que foi possível e que o objetivo principal é minimizar as consequências na aprendizagem para todos os estudantes. E de que forma a Secretaria de Educação se coloca à disposição para tirar dúvidas das pessoas no que se refere a este novo formato de aprendizagem? É bem importante que a gente enfatize isso, né? Secretaria Municipal de Educação, nós estamos atendendo normalmente aqui, né, na Secretaria, no período matutino de forma presencial e no período vespertino interno. Mas é claro que nós precisamos evitar as aglomerações, então nós disponibilizamos o telefone fixo da Secretaria, que é o 3491 1065, que é o telefone pessoal, meu no caso, né, 65 9962 7237, o e-mail da Secretaria, que é o educa@itiquira.mt.gov.br, e também os canais de comunicação de todas as escolas municipais. Também um canal de comunicação, solicitamos às famílias que fiquem atentos ao site da Prefeitura, que todos os comunicados estaremos disponibilizando por meio do site. Também a TV Record tem sido uma parceira ao divulgar as informações de interesse da população, né, de cunho social, da educação, da saúde, e também faremos uma parceria com a rádio local para divulgação do cronograma, das atividades, da retirada na escola. Então, que as famílias fiquem atentas. Não podemos nos perder em relação ao isolamento social e o distanciamento, pois por mais que agora haja toda uma movimentação para que as atividades não presenciais aconteçam, nós não podemos perder o foco em relação a manter o isolamento. Ficar em casa sempre que possível, não viajar, se utilizar de todos os meios de higiene de higienização, em especial das mãos e todas as vezes que saímos ou que precisamos ir em algum lugar. Então, assim, as escolas também estão sendo orientadas a isso e orientamos as famílias, né? Fiquem atentos aos canais de comunicação para que a gente evite o transitar, o sair, porque a principal medida hoje de prevenção e combate é o isolamento e precisamos nos manter atentos a isso.